Boa noite, Camaçari. Olha como ficou bonito, rapaz. Rodrigo, como ficou bonito esse telão aí no fundo, rapaz. Aí está um pouquinho torto, mas daqui para começar o programa ajeito. Ó, boa noite para Camaçari, para Bahia, para o Brasil, para o mundo. Mais um Conversando com Ali Barbosa. Esse programa está sendo transmitido pela X3 TV Moderna, Instagram, Facebook, YouTube, pela Lexcom, Canal 5. Lá vocês que são assinantes da Lexcom, a maior empresa de internet de Camaçari, vocês assistem lá pelo Canal 5. Pela TV Moderna, você assiste a sua Smart TV pela TV Moderna. Pela X3 você assiste também pela Smart TV ou pelo celular. Pelo Facebook e Instagram, todo mundo já sabe como é, né? Então, dito isso, sextou e amanhã é feriado, certo? Que novembro, para quem não sabe, vou deixar aí a pergunta, que novembro é dia de quê? Rodrigo mesmo não sabe. Eu digo de quê? Eu digo aqui, manda aqui dizer a resposta. A pergunta, ele está perguntando, que novembro é dia de quê, gente? Que é feriado nacional. Certo? Tenho o prazer, o privilégio de mais uma vez bater um papo com esse homem que está famoso, viu? Está em todas as rádios e televisão de Salvador, viu? E da região metropolitana. Doutor Anderson Pereira, psicólogo, neuropsicólogo, clínico, com foco em saúde do sono. Quer aprender a dormir? Assista o programa. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Ari. Maravilha, satisfação. Estou alegre, contente, satisfeito em estar mais uma vez aqui nesse lar que você sempre me recebe com essa alegria, com essa descontração. Praticamente é uma entrevista que é aquela ideia, né? Voltar a casa, né? É uma conversa agradável. Tem um tempinho que você veio aqui já, né? Tem. Foi no início do ano. A gente está terminando o ano já, né? Quase um ano, o senhor veio. Demorou de voltar, né? Mas também é muito compromisso. Eu tenho visto, eu acompanho o senhor na rede social, está dando entrevista aqui, está dando entrevista ali, está na rádio. O homem está danado, viu, senhor Rodrigo? Agora me diga uma coisa. O senhor falou muito da vez passada como é que faz para dormir. Agora, Rodrigo está tirando meu sono. Eu não estou dormindo direito, porque ele é o Rodrigo Justo. Uma denúncia. Como é que faz para dormir? Porque dormir acho que é essencial. É tão essencial como comer e beber água. Exatamente, Ari. Muito bem dito. Eu sempre comento, friso, né? Repito, sou repetitivamente que dormir é uma necessidade fisiológica básica e involuntária. Tentar obtê-lo é não consegui-lo. Então ele tem que acontecer naturalmente. A ideia é que o sono tem que acontecer de forma naturalmente. E são os diversos motivos, eu costumo dizer que a sociedade atual, tudo conspira contra o sono, tudo favorece que a pessoa não tenha uma tranquilidade. Quando a gente vê aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, quando você vê o que está acontecendo no Recôncavo Baiano, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Maragogipe também estava no bolo na semana passada, retrasada. Sim. Sei de Maragogipe porque tem familiares lá. Para tirar o sono. Exatamente. Minha mãe mesmo não gosta de ficar lá. Sim. Disse, não vou. Só vou quando aquietar esse negócio. E imagina os imóveis, né? Quem estava para fechar negócio lá, você não vai comprar mais. O que a gente tem ali? Muito interessante. Ou seja, aí para quem não está citado, como a gente está falando para o planeta todo, internet, né? Ou seja, todo mundo que está com internet, tem gente assistindo a gente exterior e tudo mais, e o conteúdo vai ficar. Quem não está habituado, são mudanças climáticas, né? Que fizeram com que a chuva, a mudança climática, houve essa catástrofe, né? Que aconteceu. E aí, o que a gente tem? Lembra quando a gente teve aquela nossa primeira entrevista lá, que a insônia ela tem uma predisposição genética. Então, ela tem uma predisposição genética, só que ela é ativada com um evento externo, que é o evento que precipita. Então, uma situação como essa, com certeza, é o evento precipitador para várias pessoas que já tinham a predisposição genética, com essa pessoa ficar sobressaltada, hiperalerta. Será que vai acontecer de novo? Será que eu fico aqui? Será que eu saio dessa cidade? Será que eu vendo tudo e vou embora? Outras pessoas que estavam planejando ir, assim, será que eu vou adiar? Então, ou seja, dá essa inquietude, para alguns ansiedade, ou seja, a ideia de um futuro incerto, ameaçador, e é o suficiente para uma predisposição genética, um evento que precipita e a insônia está estabelecida com os comportamentos que o mantém. E a gente vai ter bastante tempo aí para poder detalhar. Aí o senhor falou agora, me remeteu
ao tornado do lado do Paraná, né? Da cidade de Rio Bonito, parece que o nome da cidade é esse, Rio Bonito. Como é que aquela população vai voltar a dormir? Quando você está dormindo, vou dar um exemplo para o senhor destrinchar esse exemplo que eu vou dar. Sim. Um casal que passou por aqui, 90% da cidade foi destruída. Sim. Mas a zona rural, vamos dizer, as comunidades da zona rural foi destruída totalmente, aí foi 100%. A pessoa está dormindo, o casal está dormindo, aí o gato pula lá na cozinha, derruba um copo, quebra. Como é? Ponto gatilho. O que é que a gente tem? Uma situação traumática, a gente pode dizer, entender que essas pessoas aí podem, certamente é uma situação traumática, né? Uma perda total de todos os seus bens materiais. Aí tem uma categoria de transtorno que é chamado o TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, depois de um trauma, aquela situação, uma forte carga emocional, cria-se uma trilha neural, um caminho neural, onde qualquer estímulo externo pode parear um estímulo e a pessoa rememorar e reviver toda a situação como se ela estivesse acontecendo novamente. Então, como se não bastasse a situação em si, qualquer outro estímulo traz a lembrança, traz toda a carga emocional do momento, e pode ser o gato, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma cena de filme, porque aquela ideia, Ari, e aí os ouvintes, né, os telespectadores que estão nos acompanhando, o nosso cérebro ele é fantástico, ele tem um sistema chamado sistema SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, onde ele mapeia o tempo todo pistas ambientais, mapeia como está esse ambiente, luminosidade, possíveis ameaças, e ele é o que confere para a gente, assim, a gente está falando de amperagem um pouco antes de comentar, né, de começar aqui, ele que vai, entre aspas, regular a amperagem, ou seja, quanto esse cérebro vai estar em vigor ou um pouco pacato, um pouco desativado. Sistema SARA, o sistema, que o nome é exatamente esse, Sistema Ativador Reticular Ascendente, ele regula tudo do nossa parte cerebral, a tensão, o vigor, ele é que diz se esse cérebro está de freio de mão puxado, como a gente diz popularmente, né? Ou a pessoa está com as funções cognitivas atentas, né? Atenção, memória, enfim. E em uma situação de estresse, a gente tem essa função reduzida, porque está em uma situação, o ambiente está perigosamente ameaçador. Aí agora eu vou lhe fazer a pergunta contrária. Sim. Aquele povo lá da cidade do Paraná, que além de destruir 90% da cidade, houve 4 vítimas fatais. Sim. E eu vi o médico dizer, mais de 700 pessoas foram atendidas no hospital da outra cidade. O hospital da cidade foi destruído também, né? Da outra cidade, mais de 700 pessoas foram atendidas. Acredito que o número foi superior a isso, porque na hora da agonia você não vai para um canto só, vai sair à toa. Como é que se faz para voltar a dormir? Porque o senhor está aqui, já tem gente aqui perguntando, eu estou interessado no tema, aqui você quer saber como é que faz para dormir. Como é que faz para esse povo, certo? E aí não só para isso, eu estou dando esse exemplo no limite máximo alto, mas tem um limite máximo, nessa cidade não está todo mundo, não vai ficar todo mundo por qualquer barulho desesperado, mas tem gente que o barulho vai estar lá e está nem aí. Tem gente que cada ser humano é diferente. Como é que faz? Pronto, nesse caso especificamente, que é uma tragédia, né, a situação, ou seja, cada dia que passa e esse cérebro ele não é exposto a um estímulo que gera essa tragédia, que gera essa estimulação, essa reação ela vai diminuindo, ou seja, você está distante da fonte emissora da possível ameaça. O cérebro está o tempo todo mapeando um ambiente hostil, uma possível ameaça. Só que vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou seja, vai se afastando aquela sensação anterior e naturalmente ela vai retomando. Claro que um processo psicoterápico teria um efeito aí catalisador, né? Ou seja, iria tornar a coisa mais célere para poder esse cérebro entender que o evento passado no passado está e o presente, apesar de ter as ameaças, não é tão ameaçador. Ou seja, aquela ameaça não está presente no tempo presente. Então, naturalmente, o nosso sistema cognitivo, o nosso sistema SARA, ele vai buscar vias de atingir o equilíbrio, né, que é a homeostase, esse equilíbrio, e vai ficar o tempo todo ali. Agora, como você bem comentou, um ponto gatilho pode acontecer a qualquer momento. A pessoa pode estar assistindo um filme e rememorar, como tem casos que a pessoa teve uma violência urbana, um assalto, e passa uma moto, a pessoa de repente se foi por moto, a pessoa já vincula, né, alguma coisa, de repente um cachorro mordeu, a pessoa fica com aquele medo. Então, resumindo assim, e devolvendo,
a gente precisa ensinar, né, esse cérebro a entender que aquela ameaça já está distante, no caso aí da catástrofe, né? Ou seja, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, se é pós-traumático, houve o trauma é essa forte emoção que colocou a integridade física das pessoas ali, ou seja, as pessoas em risco de vida, né, de morrer. Então, só que vai se passando ali os dias e nosso sistema tem os nossos mecanismos próprios de defesa, de ir atingindo a homeostase, o equilíbrio e entendendo que aquela ameaça passou. Mas o povo quer saber como é que faz para dormir. Vamos esquecer agora a tragédia do Paraná. Como é que eu faço para dormir e o Rodrigo está tirando meu sono? Como é que eu faço? Pronto, então vamos lá. A insônia ali, ela assim, é muito interessante assim, a gente pensar esse fenômeno, né? A insônia, ela tem, como eu estava comentando, tem um modelo de onde vem, né? Que vamos na origem da coisa, né? Na prática judaica a gente fala do Bereshit, né? A origem, vamos na origem. Então ela tem uma predisposição genética, que é o primeiro P, tem um evento que precipita em uma série de comportamentos que a mantém, que são os comportamentos perpetuantes. O que é que a gente tem? Quando a gente sofre com alguma causa, alguma questão que incomoda, a gente tenta resolver da nossa maneira. A gente tem um suposto saber. Não, eu sei como é que resolve. Nesse suposto... Rodrigo, sei como é que resolve. É um suposto saber, não é um saber genuíno, não é um saber autêntico. Tudo isso aí, como não é um saber autêntico, a grande tendência é que isso não dê certo, que isso agrave o problema. Isso tem um nome específico que é chamado condutas autolesivas. Então, na tentativa de resolver o problema, as pessoas só agravam o problema. Como que? Aí vai fazer uso de chá, melatonina, vão fazer uso de medicamento não prescrito. Então, o primeiro passo é o quê? Eliminar todas as condutas autolesivas. Você vai tomar Lexotan, Rivotril, o diabo do passo. Às vezes você vai utilizar antialérgico, né? Porque tem a característica da antihistamínico, é o antihistamínico que dá uma moleza. Nada disso é o tratamento adequado. A insônia ali, ela tem o seu próprio CID, que é o G47. Então, se tem um CID, o CID é a classificação, né, internacional das doenças. Então, é uma doença por si só que tem seu tratamento específico. E também ela é sintoma de outras doenças. Então, algumas pessoas que têm transtornos psíquicos, a ansiedade, depressão, também são acometidas de insônia. Então, tem essa ambiguidade da insônia. Ela é sintoma de outras doenças e ela, por si só, é uma doença por si mesma, no G47. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar essas condutas autolesivas todas. Nessa minha pesquisa, eu já mapeei mais de 50, 60 tipos de condutas autolesivas que as pessoas praticam o tempo todo e elas não entendem por que ela não está dormindo, porque ela está autolesionando esse cérebro que está o tempo todo confuso. Então, quando a gente tira aquilo que mantém, a insônia ela vai se desfazer. Porque a genética a gente não vai mudar da pessoa, o evento anterior social já aconteceu, então a gente vai mudar o comportamento, porque esse cérebro precisa sincronizar relógio social de relógio biológico. Nosso cérebro está aqui, a gente está chamado regulado no tempo e no espaço. Então, 18 horas, 18 horas, 19 horas, 19 horas. Para as pessoas que sofrem com insônia, há uma assincronia de relógio biológico e relógio social. Então, socialmente, está marcando 10 da noite, e biologicamente, no relógio cerebral, está como se fosse 3 da tarde, e 3 da tarde não se dorme. Então, o primeiro passo seria regular esse relógio social e biológico, eliminando as mais de 50 tipos de condutas autolesivas. Por isso que quem faz acompanhamento comigo, a gente faz um inventário dos comportamentos, a gente vai eliminando as condutas autolesivas e vai deixando de agredir o cérebro. Eu vou lhe pedir dois exemplos de condutas autolesivas. Mas por quê? Mas aqui, Matheus, primeiro a Kátia Souza, boa noite. Depois Kátia Souza voltou. Estou curioso pelo tema. Não está curioso da coisa nenhuma. Você não está dormindo direito, por isso você está aqui, viu? Estou ligado em você. Matheus Santana, um excelente assunto. Esse aí é meu não conheço pessoalmente não, mas assisto todos os programas, ele está aqui. Aí ele botou aqui, Matheus Santana, eu tomo café energético e faço exercício antes de ir para a cama e não consigo dormir, será? Eu vou responder por ele. Claro, café tira sono, faz exercício, você está agitado, a adrenalina lá para cima, aí não precisa nem ser médico, até ali mesmo responde. Mas a bola está com o senhor, quem vai responder é o senhor. Interessante, eu vou pegar esse gancho que ele trouxe ali, e se fala muito, é uma pergunta muito recorrente que me fazem. Realmente café tira o sono? É uma pergunta que sempre me fazem, né? E tem outros que dizem, não, eu tomo café e durmo bem. Pronto, aí vamos adentrar nesse
universo aí do café. A cafeína, ela é aquela ideia, ela simula, ela mimetiza, ela imita uma substância no nosso organismo, que é a adenosina, que é a substância que ela vai gerar o impulso do sono. O que é o impulso do sono? É a vontade, o apetite do cérebro mudar a ciclagem de vigília para sono. Porque ao contrário do que popularmente se fala, né? No sono o cérebro não desliga, ele continua em plena atividade. Ele apenas muda a frequência. Dá um exemplo aqui, é como o carro quando ele passa uma ré, ele não está parado, ele mudou a frequência dele, né? Ele continua a velocidade comum ali, né? É uma outra forma de dirigir o carro, pouco utilizada, mas em alguns momentos é necessário. Então o cérebro ele não desliga. Desse exemplo, porque é muito comum no senso comum, a gente diz, não, vou desligar, vou descansar. O cérebro está em não desliga, não, ele apenas muda a frequência. E o que é que vai fazer ele mudar essa frequência de vigília para sono, né? Então ele está em vigília, passa pela hipnagogia, que é essa mudança de estado mental, e entra no sono, em nenhum. É o acúmulo da adenosina, que é fruto do nosso próprio metabolismo. A cafeína, ela imita a adenosina. Então ela chega nos receptores cerebrais, encaixa e diz, olha, já tenho aqui bastante adenosina. Só que diferente da adenosina, a cafeína é um neuroestimulante. Então ela está deixando o cérebro agitado e nunca ele vai poder mudar a ciclagem para poder mudar de sono, porque ela é um neuroestimulante. Tá vendo, seu Matheus, que eu disse? Eu sou médico, mas você pare de tomar café, vai dormir sem tomar café. Você não quer dormir. Vai trabalhar de vigilante de noite. De dia você faz uma coisa de noite, vai trabalhar de vigilante. Enche ele, tome café, e de noite vai ser vigilante. E dona Cátia está querendo saber como é que faz para dormir bem todo dia, relaxada. Ó, como ele disse, eu já tenho essa consciência. Meu cérebro não para. Sim. Eu durmo, eu tenho consciência que meu cérebro está funcionando. Porque quando eu acordo, eu estou já com ele a mil. Já pensei tudo que eu vou fazer durante o dia. Não sei se vai dar tudo certo. Sim. Planejado, planejou. Tem uma coisa ali, assim, você comentou agora, me rememorou. Quando, fruto do nosso próprio, nós nos alimentamos, né? Então temos o nosso alimento. A quebra desse alimento vai gerar a molécula da energia, que é o ATP, adenosina trifosfato, o que vai dar energia para a gente movimentar o corpo de uma forma geral. O coração bater, né? Sístole, diástole, todo o nosso movimento tem essa moeda biológica chamada ATP, adenosina trifosfato. Quando é retirado um fósforo, que aqui a gente vai precisar desse fósforo, que é essa energia, o tri vira Di. Esse Di é a adenosina. Então é esse marcador biológico acumulado na nossa corrente sanguínea. Ele vai ter uma área na nossa parte cerebral chamada núcleo supraquiasmático, que ele é o nosso marcapasso do sono natural. Ele vai mapear a quantidade dessas adenosinas e vai criar ali o impulso do sono. Ao tomar café, a cafeína, obviamente, roubou o lugar da adenosina. Eu costumo brincar, né, com os pacientes, eu digo como se fosse um estelionatário que se passa por uma pessoa sem sê-la. Então a adenosina vai, senta na cadeira, digamos ali, a cafeína senta na cadeira da adenosina e ocupa aqui espaço. Então a adenosina produzida ela vai ser não junta ali, né? Então se perde, dá quebra do impulso do sono. Até mesmo pessoas ali que dizem, não, eu tomo café e não tem nenhuma alteração. Mas quando a gente coloca os eletrodos, a gente vê no monitor, tem alteração da condição psíquica ali da ciclagem do sono. Eu não disse a você que Cátia aí eu falei aquilo, né? Que ela quer saber como vai dormir, ela botou riso. Aí ela ficou com o riso. Demorou um pouquinho, ela botou aqui. Fazer uma. Olha só, eu vou responder por ele também, viu? Fazer uma caminhada leve antes de dormir é favorável ao bom sono? Depende. Eu vou responder sem saber. Depende, mas acho que caminhar depois de dormir em seguida. Para mim mesmo não serve. Se eu ficar agitado assim, se eu fizer essa agitação, não consigo dormir. Não consigo dormir. Muito interessante ali. Tem essa ideia da caminhada, e aí vou pegar o exemplo aí que trouxe. Cátia, aí é a pergunta que as pessoas fazem, a questão do mito do exercício físico, né? Se tiver exercício físico, faz de manhã, não faz à noite. O que é que a gente tem? Como essa caminhada, tem algumas pessoas que ela tem a chamada síndrome das pernas inquietas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, nunca vi falar não. Essa é nova, gente, vocês estão aí, ó. Vocês, tem gente que fica assim o tempo todo, ó. Com o pé assim, peraí, ó.
fica com o pé balançando o tempo todo. Mas antes de dormir. É isso mesmo? Não, mas não é durante o dia, a pessoa está tranquila. Quando vai iniciar ali parte do sono, aí começa a dar uma inquietude, né? Tem a parte dos neurônios motores, começa ali a dar inquietude, a pessoa fica mexendo realmente. Então é a síndrome das pernas inquietas. Para essas pessoas, o caminhar vai dar uma descarga, né, nos neurônios motores e vai ter um efeito apaziguador. Para outros, o caminhar vai ser aquele respirar aquele ar, vai ser aquele momento mais de relaxar, vai ser positivo. E o exercício físico, para alguns, também vai ser positivo. É muito interessante porque a gente tem as pessoas às vezes matutinas e às vezes vespertinas. E a gente tem as pessoas mistas, né, que é a questão da ciclagem de cada um. Algumas pessoas vão fazer o exercício físico à noite e aí vai ficar hiperalerta, porque de repente em academia vai ter luz intensa, né, muito barulho, aquele ambiente todo, ou seja, hiperestimulante. A pessoa diz, se eu fizer exercício aí que eu não durmo mesmo. Sai de lá. E isso, adrenalina e alerta máximo. Para outros, impressionante. Justamente a contração da fibra muscular é o que vai dar aquela sensação de como se fosse uma massagem. Que a pessoa diz, eu me sinto tão bem quando termino o exercício, tomo meu banho. E aí tem uma paciente que me comentou que é o efeito nocaute. Tomo o banho, ou para alguns é o banho quente, para outros é o banho frio. Outros não, se eu tomar o banho frio eu desperto. Outros não, se eu tomar o banho frio aí é ótimo que eu chego... E aí dormem. Então, qual é a conclusão que a gente tira disso? Eu sempre digo, o paciente do livro nem sempre, né? Quase nunca é o paciente da vida real. Então, no by the book, no livro, está dizendo, não se faz exercício à noite e tal, mas isso é muito pessoal, muito específico, muito individual. Então, assim um exercício e assim um caminhar. Às vezes as pessoas têm aquele hábito da noite, dependendo de onde está, né, vai passear com o cachorrinho, com o cão para poder passear ali. Rodrigo. Então, Rodrigo passeia com o cachorro de noite. Pode ser sim positivo. E aí, o que vai ser o diferencial? É como isso funciona para cada um. Por isso que o atendimento é individual, para a gente ver o que funciona para Ari, não é necessariamente o que vai funcionar para Roberto, o que vai funcionar para Matheus, o que vai funcionar para Aline, ou seja, cada caso a gente tem um manejo clínico muito especificado. Eu vou dar o meu exemplo. Se eu estiver muito cansado, eu tenho uma dificuldade extrema de dormir. Sim. Não durmo com facilidade. E olha, o que eu vou dizer aqui, a minha cama, o meu colchão é magnético. Sim. E é aquele colchão que liga e massageia o corpo todo, né? Fica que maravilha, hein? Pronto. Nem assim, eu não... Um colchão de magnata, um colchão de magnata. Eu ligo, ele esgota, ele fica 20 minutos, aí ele para sozinho, automático. Aí eu ligo de novo, eu ligo 3 vezes, 20, 40, 1 hora. E nada de sono. E aí na terceira vez que o sono vai chegando, porque o meu dia foi extremamente cansativo, não durmo com facilidade. Já tem gente que está cansado, bateu não, até em pé dorme. Isso, dorme às vezes de pé, dorme com barulho, dorme com luz, dorme com tudo. É aquilo que eu sempre digo, né? Quando a pessoa não tem aquele problema de saúde, aquilo não afeta. Quando a pessoa tem aquele problema de saúde, qualquer coisa afeta. Tem uma comparação que eu faço bastante, né? Sempre eu repito, ou seja, se a pessoa não tem nenhum problema ortopédico no joelho, ela pode subir qualquer lance de escada e está bem. Mas se a pessoa tem um problema grave ortopédico no joelho, qualquer degrauzinho já é dolorido, já é difícil. Então, se a pessoa não tem insônia, ela dorme com som, com barulho, com luz, é tranquilo. Agora, se a pessoa tem insônia, qualquer coisa, ou seja, qualquer fator, é um fator já dispersivo, já é um fator ali agressivo. No caso aí, Ari, quando você está muito cansado, como você diz, né, como eu estou cansado, o sono não vem. Você está cansado. Então, o que é o cansaço? O cansaço envolveu o cansaço não só físico, mas também cognitivo. O cansaço mental. Você teve que passar por um processo de várias tomadas de decisão, utilizou uma área cerebral chamada córtex pré-frontal, que é essa área bem aqui. Você teve que planejar, você teve que antecipar possíveis riscos, você teve que dizer sims e dizer nãos também, você teve que negociar, você teve que articular a fala, você teve que se valer de várias estratégias. E aí, o que é o nosso sistema cerebral chamado funções executivas? Você utilizou exaustivamente as suas funções executivas. O que são as funções executivas? Aquilo que nos confere identidade de como lidar nas relações interpessoais também. Isso é altamente exaustivo. Então, na sua corrente sanguínea você está cheio ali de cortisol, que é o chamado hormônio do estresse. Você queria dizer uma coisa, mas você teve que ter o controle inibitório para dizer de uma outra forma mais polida. Você queria fazer uma coisa, mas você teve que negociar um prazo maior. Ou seja, todo no popular, como é que a gente diz, o jogo de cintura, né? Todo esse jogo de cintura, que esse controle inibitório,
faz menção às nossas funções executivas. Isso é uma habilidade refinada da nossa parte cerebral. Isso tem um custo. Qual é o custo? Você colocou bastante cortisol na corrente sanguínea. E o cortisol ele tem uma meia-vida longa para ele poder ser metabolizado e diminuído. Então são essas horas que você fica ali, 1, 2, 3, até o organismo dissolver, digamos que assim, né? Fazer uma licença poética aqui, dissolver esse cortisol inteiro, ele ir para níveis basais a tal ponto que agora esse cérebro pode fazer a hipnagogia e mudar o ciclo para o sono. Então aquela ideia, não é porque o evento aconteceu, você pode ter passado por um evento 3 da tarde, mas aquele pico de cortisol tem reflexo para você até 10 da noite, 11 da noite. Então é o tempo que seu organismo precisa para poder dissolvê-lo. Uma pergunta que todo mundo está fazendo aqui. A pessoa está em casa, deitada na cama, com a televisão ligada, assistindo um filme de ação. Ajuda a dormir? Eu vou responder. Fica à vontade, Ari. Olha, filme nenhum. Não é só de ação, não. Filme nenhum. Porque você está assistindo televisão, está num telão desse aqui, que está aqui atrás da gente. E aí você está ali, com essa luminosidade, você não vai conseguir dormir com facilidade. Ari, veja o seguinte, olha, se as pessoas entenderem assim, a preciosidade... Dona Alice é fácil. Dona Alice é assim, ó. Ela deita, você faz... Eu faço 1, 2, 3, 4. No quinto, nem conta o quinto que ela já foi. Então. Bateu, ela dormiu. Pode ter a televisão ligada, a som ligada, não quer nem saber. Ari, pense no seguinte, assim, se as pessoas tomassem noção da preciosidade que é o sono e o quão agressivo é você não dá importância ao sono, elas teriam uma outra forma de se colocar na situação. Imagine que quem não dorme bem, ele está se colocando em grupo de risco de desenvolver diabetes. A gente já sabe o que acontece com as pessoas que têm a diabetes descontroladas, não é isso? Ou seja, no nível N3, onde retira da nossa parte cerebral, com o nosso sistema linfático, que é uma rede que tem no nosso cérebro para tirar toxinas, a beta-amiloide, que é a proteína do Alzheimer. Então as pessoas que dizem, não, eu vou agredir o meu cérebro com a televisão, eu vou ficar assistindo, eu durmo de qualquer forma, quando o sono chegar, elas estão se colocando em grupo de risco de diabetes, elas estão se colocando em grupo de risco de Alzheimer, elas estão se colocando em grupo de risco das mais diversas doenças que se tem. Então, ou seja, com saúde não se brinca. O que eu vejo? Eu vejo que as pessoas elas levam assim, a questão muito como se fosse assim, uma coisa de menor importância. No nosso organismo, ou seja, nossas veias, vias, artérias, existe uma parte muscular interna que protege nossas veias e vasos, chamado tecido endotélio, uma parte muscular lisa. Esse endotélio ele é revisado toda vez quando a gente dorme no N3. Quem não tem o sono revigorado, esse endotélio ele não é revisado. O que é que significa? A pessoa está se colocando em aumentar em quase 300% a chance de um AVC, que é um acidente vascular cerebral, é o popularmente conhecido como derrame. Então a pergunta que a pessoa tem que responder é muito simples. Eu quero ser grupo de risco de derrame, eu quero ser grupo de risco de Alzheimer, eu quero ser grupo de risco de um diabetes. Então, vale a pena desligar a televisão, sim ou não? É a pergunta. Porque tá vendo, Rodrigo? Você que fica até 1 hora da manhã sem televisão, tá vendo? Grande parte... Ou com o celular na cara. Vamos pensar o seguinte, Ari, a gente tem em torno de 65 a 70 milhões de brasileiros que sofrem com insônia. Então, grande parte do adoecimento que a gente tem derivado de outras patologias tem consequência nessa agressão toda noite do nosso organismo. Aqui é um paciente... É meu amigo Antônio de Souza, do Esporte Cidadania. Olha só, viu? O tamanho do BO, viu? Sim. Boa noite, Ari. Convidado de toda a camaçada. Doutor Anderson, sou bom de cama. Presta atenção, viu? Ele disse que é bom de cama. Deito e durmo por volta das 23 horas. Mas às 3 horas eu acordo exatamente nesse horário, todos os dias. Qual sua orientação? Quem é que é bom de cama desse jeito? Antônio, ele lá, olha a cara dele aí. Como é que é bom de cama desse jeito? 23 horas, dorme 4 horas de relógio por noite. Como é que não dormiu pessimamente? Não dormiu bem. Mal não, dormiu muito mal. Tem que marcar Qual o jeito? Ele quer saber qual é o jeito que vai dar nisso. Rapaz. Aí você tem que marcar uma consulta. O que é que a gente tem ali? Você é grave. Consolidado, assim, a primeira linha de tratamento para insônia, geralmente o que a gente vê, né? As pessoas vão Não, mas ele está dizendo,
Ele está dizendo que deita e dorme de boa, fácil. O problema é que ele dorme só 4 horas. Isso, então o que é que a gente tem? A gente tem basicamente 3 categorias de insônia. A gente tem as pessoas que não têm dificuldade para iniciar o sono. Me parece ser um pouco o caso dele, inicia o sono, só que não mantém. Quem tem dificuldade de iniciar o sono tem a insônia inicial. A insônia inicial, pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. Pessoas que têm dificuldade de manter o sono é chamada insônia de manutenção. Elas acordam subitamente e têm dificuldade de retomar, né? Retomar a ciclagem. E pessoas chamadas insônia terminal. Elas não conseguem concluir a parte da madrugada, né? A parte ali da noite com sono. Então tem a insônia inicial, de manutenção e a terminal. O que a gente vai entender ali? As pessoas geralmente vão se valer de chás, de cápsulas de melatonina, das mais diversas. Nada disso é o tratamento, Ari. Tudo isso, a tendência é cronificar. E aí a gente tem, por exemplo, grande parte da população masculina é grupo-alvo de AVC e infarto. E aí quando você vai ver, essas pessoas já estavam com perturbação do sono há 5 a 10 anos. E foi tratando isso, tratando entre aspas, com chá, com subterfúgios. Então, ou seja, lembre-se que são 365 dias... São 365 agressões no seu sistema cardiovascular. E aí a pessoa diz, eu estava bem ontem aqui, e teve um AVC e morreu. Aí quando você vai ver, estava 5, 6, 7 anos tendo um problema de sono e achando que era normal, achando que era uma cápsula de melatonina, achando que era um chá de cidreira. Não é assim, ou seja, o sono ele é algo fundamental, com saúde não se brinca. Então, o que a gente vê? O padrão ouro, que já foi estabelecido com o consenso científico internacional, é que a primeira linha de tratamento para insônia, e vale para o ouvinte que mandou a dúvida, Antônio, ela é a TCCI. E o que significa isso? Que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Então, aquilo que é específico já está dizendo que é aquilo que vai resolver, né? É específico, ou seja, quando a gente quer colocar um parafuso em uma determinada madeira, digamos que assim, quando a gente não tem a chave de fenda específica, é terrível, né? A gente tenta de várias chaves de fenda, e assim, já tentei de tudo, né? As pessoas dizem, Anderson, já tentei de tudo para dormir e não consegui. É porque não fez o tratamento específico. Talvez você já tenha tido essa experiência de você tentar apertar ali com a chave de fenda, aí você bota, e aí o que acontece? Acaba aluindo, né? Ali a cabeça do parafuso. E aí, ou seja, aquele parafuso não vai servir mais. Pronto. É assim que as pessoas estão se colocando quando elas ficam assim, não conferem importância do tratamento adequado. Quando a gente pega o parafuso que coloca a chave de fenda adequada, aí não é força, não é o jeito, tudo funciona. Então, assim, qual é a chave de fenda certa para esse parafuso que é insônia? TCCI, o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, que eu promovo. Por isso que eu vou em diversos meios de comunicação, como você está vendo, propaganda, porque depois as pessoas não vão poder dizer, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Ou seja, estou propaganda... Já tem uma pergunta falando sobre propaganda sobre a propaganda boa nova. Então, ou seja, quem puder, eu vejo que as pessoas dão muita importância para o celular da última geração, para o seu carro da última geração, tudo da última... E o seu sono? E o seu sono e a saúde? Glaucoma, Alzheimer. Imagina a pessoa ter uma velhice demente, perder a memória. É terrível, viu? E tudo isso está na base do sono. Ter um membro amputado por causa de uma diabetes. É. Tem uma tia que ela faleceu sem as 2 pernas. Perder a visão por causa da diabetes. Tudo isso de base do sono. Então, quando as pessoas entenderem isso, vai entender, olha... Não, a diabetes é amputação de membros. Gente, presta atenção. Aí eu vou ajudar o doutor aqui. Depois, Kátia, eu vou ler sua pergunta já. Ó, amputação de membros, estou dizendo porque na minha família eu já vivi isso. Ó. Cegueira, vamos começar de cima para baixo. Cegueira, perda de audição, amputação de membros inferiores e superiores, mais inferiores do que superiores, mais inferiores, as pernas, insuficiência renal. Eu me esqueci de algum. Isso aqui é suficiente para matar, mas o AVC, né? E aí Imagina a pessoa ter que se colocar em uma situação de hemodiálise o tempo todo. Bom, isso aí é o que lhe causa a diabetes. E aí a Kátia está dizendo aqui, preciosas informações. Não vejo ninguém falar sobre insônia com tanto conhecimento que eu estou passando aqui agora.
E aí o senhor tem que botar e dizer como é que entra em contato com o senhor, que é para poder esse povo passar do Antônio, tem que ir passar a dormir, Antônio. Senão vai morrer logo, viu? Tô avisando logo. E o cachorro de Antônio é pequeno, viu? Fica Antônio aqui desse tamanho assim, o cachorro é pequeno. Sério. No Instagram, andersonpereira.neuro. Anderson Pereira. Bota aí na tela, Rodrigo. andersonpereira.neuro. Você pode me encontrar no Instagram, tem o meu contato, tem lá logo o destaque atendimento, tem WhatsApp, link, tem o acesso. Ari, quando a gente vai falar de sono, me permita fazer uma abordagem aqui para a gente poder ser, assim, ficar claro para as pessoas, né? Tão importante é a gente respirar, tão importante é a gente se hidratar, tão importante a gente, né, nós nos alimentarmos, né? Aquela ideia de ter a nutrição adequada. E o sono é o quarto alimento. Eu abordo isso, estou até escrevendo sobre isso. O sono é o quarto alimento. Sem a qual... Tá andersonpereira.neuro. Ótimo, no Instagram. Exatamente. Muito obrigado. Rodrigo, deixa aí um pouquinho, Rodrigo. Rodrigo salvou-se, né? Já melhorando a situação dele. Então, o que a gente tem? O sono é desse quarto alimento. Imagine, o que vai acontecer? A gente, com a falta do oxigênio, em pouco tempo a pessoa veio a óbito. Com a água, a pessoa... desidrata também vai óbito. E morre. O alimento, a pessoa demora um pouco mais, mas também... É que demora mais para morrer, é a falta de comida. E o quarto alimento é o sono. Então eu estou escrevendo sobre isso, vai ter uma publicação nesse sentido, o sono como quarto alimento. Por isso que a pessoa diz, poxa, eu tenho tudo, e meu sono não vem, o que está acontecendo? Ou seja, uma característica, né, a perda do humor, né, o desequilíbrio emocional, porta de entrada para a depressão. Então, quando a gente pensar que o sono é esse quarto alimento, onde quem não dorme vê o mundo todo em preto e branco, não vê as cores, aquela ideia, poxa, quando eu era mais jovem, eu não tinha tantas conquistas na vida e eu era mais animado, era o sono. Hoje em dia eu tenho tantas conquistas e cadê o sono? Então, as pessoas tendem a ir para a automedicação, viram dependentes químicos de medicamento, e aí dos mais variados que se tem, e é um caminho tenebroso. O risco. Então, prevenir é melhor que remediar. Mas se eu lhe perguntar uma coisa, dormir é importante. Hoje era para estar de mau humor, mau humor. Por que, Ari? O que houve, Ari? Porque eu acordei que houve, 8 horas da manhã hoje. Acordou tarde, Ari. 8 da manhã, Ari? Não, acordei cedo, o problema é esse. Acordei cedo, meu horário não é esse, meu horário é 10 horas. Só quando tem uma atividade como teve hoje. Hoje eu fui fazer a minha obrigação do Novembro Azul. Sim. Aí fui fazer o exame de sangue na LPC. Acordou chateado? Não, aí de lá eu fui fazer... Não acordei chateado, não, mas acordei cedo. Aí de lá eu fui fazer a ultrassom do abdômen total, né? Fiz a ultrassom do abdômen. E aí quando eu cheguei em casa era quase 1 hora da tarde. Ou seja... Eu durmo até 10 horas, quase todo dia. Um dia ou outro. Quando eu, assim, amanhã não tenho nada para fazer. Não tenho, eu faço um rastreamento, não tenho nada para fazer amanhã, eu posso ir até 11. E teve dia que eu acordo 1 hora da tarde. E inicia o sono que horas, Ari? Eu inicio o sono tarde, meia-noite e pouco, Sim. Por aí assim. Mas eu durmo, eu sei a hora que durmo. Durmo no mínimo 8 horas. Sim. Não durmo menos que 8 horas de jeito nenhum. Então digamos que você vai dormir em torno ali de 1 hora da manhã, 1h30. Então, não, 1 hora da manhã é o máximo. O máximo. Aí eu vou até 10. Aí eu dormi 9. Então você dorme ali entre 12h30, entre meia-noite e 1 hora da manhã. Eu desligo a TV meia-noite e 20, meia-noite e meia. Então digamos que vai começar ali 1 hora, você começou a ciclagem, né? É aquela ideia, né? O sono não é uma linha reta. Ele se dá em ciclos. Então, vamos pegar aqui seu exemplo, que é para ficar bem ilustrativo para quem está nos vendo. A Ari está lá fazendo as atividades dele, 10 da noite, tal, 10h30, 11, está em pleno vapor. 11h40 já começou, fica um pouco mais se preparar, né? Meia-noite, então, meia-noite e meia. Então, aí você se colocou, ligou o colchão, comeu o colchão magnético, né? Mas isso aí eu já estava deitado. Sim. Já tô 10 e pouco, já estou deitado. Sim. Já não levanto, ali é só no controle remoto. Pronto, então você já está no ar da televisão. No estágio do pré-sono. Então, quando você iniciou ali, de fato, o sono em torno de 12h30, 1 hora, aí o sono ele não é uma linha reta, ele não começa e vai em linha reta.
Você estava ali em vigília e começou a sentir, ficou um pouco mais lento, começou a ficar aquelas, né, as vistas mais pesadas. De vez em quando a Transão fica ligada, eu pego no sono, a Transão fica ligada direto, né? Quando eu acordo lá pelas 4 da que manhã para ir no banheiro, aí que eu... Então, ali você já fez a transição e começou a entrar no primeiro ciclo de sono, que é o N1. Então, o N1 é o primeiro nível do sono, que é o sono superficial, é o sono leve, é aquele sono que qualquer coisa nos acorda. Então, depois passou pelo N2, que é uma outra fase do sono, já é um sono um pouco mais profundo, mas ainda não é o sono profundo. É aquele sono que a pessoa já entrou em atonia muscular, ou seja, o músculo fica parado, não, o corpo fica parado. E agora vem um segredo, que é o sono sol. As pessoas falam muito do sono REM, né? Sono REM, que é o sono que se sonha. Mas antes do sono REM, que é o famoso, tem o sono sol, que é o sono de ondas longas ou ondas lentas. É nesse sono, que é o N3, que é o estágio mais profundo do sono. Depois vem o sono REM, que é o REM porque é movimento rápido dos olhos, os olhos ficam mexendo, né? E as pessoas sonham. É nesse momento que nós sonhamos, lembrando ou não. É isso que quer dizer, lembrando ou não. Todo esse ciclo, Ari, do momento que você entrou ali em N1, N2, N3, REM, dura 1h30. 90 minutos apenas. Aí você fez o primeiro ciclo do sono. Depois do REM acontece o quê? N1, N2, N3 de novo. Ou seja, essa ciclagem que vai acontecendo de 1h em 1h30, que dá aquela média ali das 8 horas, 8 horas e meia. Tem os pequenos dormidores, pessoas que dormem 4 horas, 4 horas e meia já é suficiente. Pessoas, os mesodormidores, que dormem 7 horas e meia. Eu não consigo, se eu dormir menos que 8 horas, eu não dormi. 6 horas e meia nessa média. Você tem os grandes dormidores, de repente é nessa categoria que você se enquadra, que ele faz ali ciclo de 8 horas e meia, 9 horas, podendo chegar até 10 horas. Então são os grandes dormidores, então vários ciclos. Então você tem ali meia-noite e meia, como você comentou, né? Meia-noite e meia com 8, digamos que assim, aí está 8 e meia para 9, digamos que você faça 9 horas, digamos, o seu padrão, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Meu padrão é mais ou menos entre 8 a 9 horas de sono. Então, ser um grande dormidor vespertino, o que significa? Você tende a colocar suas atividades mais para a parte da tarde, onde você tem mais desempenho na parte da tarde e à noite. Onde, de repente, outras pessoas são mais matutinas, elas gostam de iniciar logo 5 da manhã, 4 e meia da manhã, e quando dá 4 e meia da tarde, elas já estão, digamos, um pouco mais já cansadas, né, com o freio de mão puxado, digamos que assim, já estão estacionando. Então, é um pouco disso aí. Qual é a dinâmica? Cada um conhecer o seu padrão e vai se ajustando. Então, para a gente concluir lhe devolvendo, é essa chamada arquitetura do sono. Quando a pessoa tem insônia, essa arquitetura, ela está agredida, ela está disfuncional. A pessoa não está fazendo essa ciclagem N1, N2, N3, REM, de novo N1, ela está N1, N2, volta N1, vigília, N1, N2, vigília, N1, ela está o tempo todo ali. Eu faço a comparação, Ari, quando a gente, às vezes a bateria do carro está arriada, né, que a pessoa tenta pegar na chave, e aí nunca pega, né, faz aquela, não pega, ou seja, não se entra em movimento no sentido de mudar a ciclagem para poder entrar na parte da frequência do sono. Então, a arquitetura do sono precisa ser obedecida, e o que é que vai fazer ela ser obedecida? É uma série de comportamentos que a gente tem justamente ao longo do dia. A insônia é produzida ao longo do dia pelas condutas autolesivas que as pessoas têm. Mas eu dormi 8 horas certinho, porque eu fui dormir, eu desliguei a TV meia-noite e 10, eu devo ter pegado no sono meia-noite e meia, e acordei 8 e meia da manhã. Exatamente 8 e meia da manhã. Com despertador ou sem despertador? Não, com Dona Alice me acordando. Ah, sim, despertador. Dona Alice me acordando, dizendo assim, ó, me acorde 8 e meia, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo. Ari, essa dinâmica que eu te comentei agora aqui da arquitetura do sono, ficou claro para você? Ficou assim? Ficou. Então, assim, não é uma linha reta, geralmente a gente entende que é uma linha reta, não, ela é aquela ciclagem. Por isso que às vezes as pessoas fazem o primeiro ciclo, por exemplo, o outro telespectador, né, comentou que inicia o sono e acorda. Aí quando dorme fácil, mas acorda fácil aí também. Quando as pessoas dizem isso, eu já sei que ele fez 1 ou 2 ciclos. Ah, você dormiu mais ou menos que horas? Ah, eram umas 10 horas. E acordou, era meia-noite, eu digo 1h30, fez um ciclo só. Então, ou seja, quando a pessoa me diz o horário, eu já sei qual é o ciclo, quantos ciclos foram feitos. 1, 2, 3 ou 4, ou seja, como é que está ali comprometido aquela qualidade, qual o número de ciclagens feitas ao longo da madrugada. A Kátia está falando aqui. Então, se eu entendi, devemos cuidar do sono logo ao acordar.
Não entendi a colocação dela. Sim, eu acho que ela está querendo dizer assim que... Então, se eu entendi, devemos cuidar do sono logo ao acordar. Não entendi. Eu percebi a ideia assim que o cuidado que eu tenho que ter com o sono que ainda voltei à noite é nas primeiras horas quando eu acordo. Ah, sim. Começar a vigiar, vamos dizer assim, o sono de manhã, na hora que acordou, já começa a vigiar o sono da noite. Eliminar as condutas autolesivas. São as diversas condutas autolesivas. Eu assisti um filme. Essa semana assisti um filme, viu? Eu subo, a minha casa 2 pavimentos, eu subo, aí deito lá, tomo meu banho, deito. Aí ligo o colchão, desligo, ele liga sozinho, desliga. Aí botei um filme, aí eu vou assistir esse filme. Um filme do fim do mundo. O meteoro veio e acaba com todo mundo. Menino, foi esse dia que eu fui dormir mais de hora da manhã. Ficou preocupado, né? Será que esse meteoro... Porque tudo que aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Sim, tem essa tendência, né? Então, diante de um conteúdo desse, você ativou uma série de memórias, você você coloca seus eletrodos, né, na sua parte cerebral, e ver que esse cérebro ele ativou áreas visoespacial, de memória semântica, de vincular o que aquilo fez lembrar. Aí você lembrou de diversos outros filmes, conteúdos que você assistiu aquilo. Você começou a se questionar, será que isso é possível? É um filme, mas esse filme é inspirado em fatos reais. Será que tem essa possibilidade? Verdade, já aconteceu no passado. Os dinossauros foram extintos assim. Então aquilo começou a evocar, né, no seu cognitivo, que o ambiente é possivelmente ameaçador. Dentro desse cenário aí, você estimulou, né, e postergou o sono. Ou seja, qualquer conteúdo, por isso que diz a retirada, né, de qualquer tela de conteúdo, porque você está estimulando o cérebro, que é um órgão que tem que estar em repouso, no sentido de mudança da frequência. Então, assim, aí entende o conteúdo, né? O nosso cérebro, aquilo que ele foi captado, ele vai significar. Então, ele foi estimulado e não vai entrar em sono tão cedo por esse estímulo. Mas me diga uma coisa, doutor, isso aí agora é uma pergunta que todo mundo quer saber aqui, viu? A gente conhece quanto do nosso cérebro? Eu até faço ideia de quanto é. Quanto a gente conhece e quanto a gente utiliza. O Rodrigo deve utilizar 1% ou 2% no máximo, não é mais que isso não. Não, isso tem uma polêmica muito grande, né? Os estudos mais assim, recentes que tem de neurociência já foram catalogados, né? Os 6 bilhões de neurônios. E a professora Suzana Herculano, inclusive, que é brasileira, inclusive, que fez essa façanha de contar os neurônios, né? Tem uma metodologia para isso, né? Não foi contado 1 a 1, né? Então, uma média. Então, assim, a ideia de que nós usamos a nossa parte cerebral como um todo, Ari, aquela ideia como um todo. O que é que vai acontecer como é que está essa malha de conexão de sinapse. O que é que sinapse? Quando um neurônio ele entra em comunicação com o outro. Então, assim, os caminhos neurais, como que a gente faz essa teia, essa circuitaria cognitiva neural. Então a gente precisa tornar o pensamento mais complexo. Então antes tinha aquela ideia, né, até a música lá do Raul Seixas, né, só os 10% da cabeça, mas esse mito caiu. Nós usamos integralmente nossa parte cerebral. Agora o que a gente precisa é criar novas conexões para o quê? Conhecimentos que estão aplicados numa área ser intercambiados para outro, ou seja, uma translocação de conhecimento, ou seja, fazer daquela fluência cognitiva. Então, tinha esse mito antigamente, que quanto se usa, né? Aí foi muito inspirado nisso, que foi até feita aí a música do nosso Raulzito, né? São os 10% da cabeça animal, mas nós usamos nosso cérebro como um todo. Agora, o que vai tornar o pensamento mais complexo é quais são as áreas que estão sendo ali utilizadas, né? O pensamento abstrato, a abstração, a linguagem, a abstração para a música, para a arte, a ideia de um planejamento antecipatório, ou seja, o xadrez, né? Aquela ideia, quantas jogadas eu consigo antecipar, ou seja, uma antecipação no tempo e no espaço, a relação de causa e consequência. Então o pensamento ele fica mais complexo, mas mesmo os pensamentos mais simplórios, não é que não esteja usando o cérebro, está usando, só que não tem ali entrelaçamento. A comparação que eu faço é como a cidade, o território estava o tempo todo sendo habitado, só que não tinha malha viária suficiente para poder dar vazão àqueles carros, né? Na medida que a cidade vai evoluindo, vai criando pistas e pistas e pistas e pistas,
malhas e malhas viárias, ela consegue dar vazão. Então o que a gente faz é criar conexão ali, para que esse cérebro consiga criar ali as teias, né? Torne o pensamento mais complexo. Mas são os 6 bilhões, aí faz muita referência com a quantidade de habitantes que tem no planeta Terra, né? 6 bilhões de habitantes. Tem mais neurônio do que habitante no planeta. Mas, doutor, o que a turma aqui está perguntando, tem um bocado de gente aqui, tem um bocado de gente assistindo, um bocado de gente, muita gente assistindo, e os mais curiosos que estão perguntando. Como é que faz para dormir bem? Todo mundo, a chuva de perguntas aqui, como é que faz para dormir bem? Bota de novo o Instagram do homem aí, Rodrigo. Aí, olha, ele até nina, se você precisar. Kátia, é brincadeira, viu, Kátia? Mas eu não vai ninar Antônio. Antônio, ele não vai ninar Antônio, porque ele não é. A Kátia dá para ninar, né? O que a gente tem ali é muito interessante, né? Assim, como a gente vai fazer. Por exemplo, hoje você foi fazer uma série de exames, né? Você relatou que você acordou um pouco mais cedo e foi fazer os exames. O procedimento em si, né, como você foi fazer, ele é padronizado, mas aquele exame vai revelar coisas muito singulares que só o ARI tem. Então, tem que ter um olhar, tem que ter um atendimento, tem que ter um olhar, porque não é uma medida igual. Porque se fosse assim... Não é um compromisso, você compra na farmácia e dá. Exatamente, não tem fórmula mágica, nem pílula mágica, nem poção mágica. Mas o que a gente tem? Então, a gente tem, primeiro, retirar as condutas autolesivas é o padrão que se tem. Quais são elas? De 50 a 60, a gente ficaria aqui dias e dias relatando. Mas, assim, irregularidade nas refeições é uma conduta autolesiva. Comer fora do horário ou não comer e fazer lanche. É uma conduta autolesiva e aí é aquela ideia, né? Por quê, né, Deda? Ou por quê? No nosso intestino, a gente tem um sistema nervoso próprio, pouco conhecido, pouco falado, recentemente descoberto, é o chamado o sistema nervoso entérico, o SNE, sistema nervoso entérico, é um sistema nervoso que está no nosso intestino. Geralmente, quando a gente vai falar de sistema nervoso, a gente pensa sempre na parte cerebral, né? Então, existe neurônio no nosso intestino. Então, nosso sistema nervoso entérico, ele vai regular toda a parte que se tem. Então, o raciocínio, né, vai ser muito claro, ou seja, se tem alimento na nossa parte intestinal, está sinalizando que é dia. Então, no nosso intestino, a gente faz os chamados movimentos peristálticos. O intestino ele vai contraindo, ele vai para fazer ali a parte da nutrição. Essa contração é por músculo liso, é involuntário. E essa contração, ela gasta energia bastante, ela secreta, né, o cortisol, ela vai interferir na temperatura do organismo e é totalmente contraproducente ao sono. Por isso que se diz, as pessoas tendem a fazer a janta, né, comer na parte da noite, comer bastante, digamos que assim, já é uma conduta autolesiva que ele vai retardar ali e agredir essa parte cerebral, porque o ciclo circadiano que tanto se fala também tem vínculo com a parte intestinal. Então, assim, respondendo diretamente, como aí de cada caso é um caso, tem que ter um atendimento para ver o que é que está acontecendo com dessas 60 condutas autolesivas, quais as pessoas estão fazendo. Existe deficiências nutricionais que causam insônia. Existem deficiências hormonais que causam insônia. Existem transtornos psiquiátricos que geram insônia. Dos mais nuances, tem o retardo circadiano, do ciclo circadiano, que vai gerar perturbação do sono. Existe a classificação, para você ter uma noção, Ari, e quem está nos escutando, existe a classificação internacional dos transtornos de sono. Essa classificação internacional, pode pesquisar aí, já foram catalogados mais de 60 tipos de insônia. São 6 grandes grupos que têm a subdivisão. Então são 60, 65, chega até 70 tipos de insônia. Então, imagine, a pessoa pode ter uma, mais ou várias. Então, tão preciso, logo, tamanho é a complexidade que não vai ser resolvido com um chá, uma cápsula de melatonina, nem esses subterfúgios que são utilizados. O Joelson Gesteira, Dr. Anderson Pereira é muito seguro nas palavras e muito qualificado. Mas ele antes tinha mandado: parabéns pela escolha do profissional Ari. Excelente tema. Aí, Rodrigo, que ele quer se esconder, mas não vai se esconder. Eu tomo tererê. Que diabo é isso, rapaz? De noite, pouco antes de dormir. Isso atrapalha no sono?
Ele está tirando meu sono, quer saber... Tererê não é aquela bebida da Amazônia? Tererê é tipo chimarrão, só que é gelado. Então, ele tem uma tendência de ter alta concentração de cafeína. Se for energético, tira o sono, com certeza. Tem cafeína. Já foi... Não precisa responder, não. Você mesmo não respondeu, Banana. E agradeço a Gelson ter feito aí a mensagem. Muito bom a gente faz esse serviço, né, Eric? Eu até em público aqui lhe agradeço, que é um serviço de utilidade pública nessa internet, que é essa Babilônia da desinformação. Você assim, é felizado de poder prover um espaço como esse, de levar informação. Você está sempre trazendo aqui diversas pessoas, diversos convidados, onde dispõe do seu tempo, de toda a sua estrutura para poder prover informação de qualidade, cada um na sua expertise. Então, ou seja, você está fazendo sua passada de contribuição. A internet cheia de desinformação, cheia de informação sem sentido e desinformação. E aí a gente está podendo parar aqui e trazendo informação para as pessoas, dizer, poxa, eu não tinha pensado por isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. Dos mais diversos temas, né? Hoje aqui a gente está abordando insônia. Então, assim, para as pessoas poderem entenderem, dizer assim, poxa, é o primeiro despertar que se tem ali para poder se preservar. Tomar café. Vamos botar aqui alguns, viu? O doutor antes não quer especificar, mas eu vou especificar. Tomar café. Tomar tererê de que o Rodrigo toma. Certo? Fazer atividade física. Certo? Assistir filme de terror. Ou o jogo do Bahia, o Bahia perde. Ou termina 11h30 da noite. Lascou tudo. Aí que é pra dormir dá trabalho. Vitória, tanto faz. O Bahia Vitória, ou o time que você torça, que não sei, aqui da Bahia. Isso tudo, com a pouca experiência de convivência com ele nessa vida, tudo isso tirar o sono, meu amigo. Não tem jeito não. Comer fora do horário, se alimentar mal. Na hora do almoço, desde almoçar, vai comer um sanduíche. Rodrigo, comeu um pão desse tamanho com mortadela e um copo de suco. Tudo isso vai alterar o metabolismo da pessoa e a pessoa vai, no final do dia, vai refletir na cama. Não tem pra onde correr. Aí o homem disse, toma tererê, isso é energético, é da Amazônia esse negócio, Rodrigo? Nunca tinha ouvido falar, não. Da Amazônia tudo é poderoso. Imagine, isso sirva como pergunta. Imagine uma pessoa, um casal, certo? Um casal. Kátia e o esposo. Sai 9 da noite, vai pra rua e os dois tomam aquela tigela de açaí. Aí termina de tomar aquela tigela de açaí e vai pra casa. Chega em casa 10 horas, ele vai dormir. Pega no sono. Pega. É riquíssimo em cafeína. Difícil, mas não pega. Tem muita energia. Riquíssimo em cafeína. Tem um detalhe, Ari, que eu sempre comento, que é o seguinte, assim, quando a gente vai pensar, né, o que faz um humano ser produtivo? Né? O que faz um humano ser produtivo? A gente fala muito de produtividade, né? Ser produtivo no trabalho, ser produtivo nos estudos, de uma forma geral, ou seja, como que essa pessoa se movimenta no xadrez da vida, né? Onde é que a gente precisa... Aquela ideia, né? O sonho de ser o super-homem e a Mulher Maravilha, né? A gente tem que estar provido de memória, né? Primeiro, uma memória muito boa, né? Lembrar das coisas. A memória, ela tem como base a atenção. Então, o que é a atenção? A atenção não é ficar olhando fixo para as coisas. A atenção é a capacidade de perceber sutilezas, leitura de cenário, decodificar aquela informação. Então, a atenção. Então, você tem a atenção sustentada, sustentar a atenção. Tem pessoas que têm déficit de atenção sustentada. O tipo de atenção que é você manter a atenção em um ponto fixo e sustentar a atenção. Só que aí eu tenho que olhar para cá. Então, a atenção alternada. Eu alterno um estímulo e volto para cá. São habilidades que fazem com que as pessoas se destaquem como pessoas mais ativas. Então, déficit atencional que se tem, derivado da parte de má qualidade do sono. Quando a gente compromete a atenção, o dado, a informação não está sendo captada de forma ideal. Logo, ela não tem uma boa memória, porque memória ela vai evocar a informação, só que essa informação nem entrou na parte cerebral porque ela nem percebeu. A pessoa estava tão desatenta que eu nem vi, não sei onde é que está. Então, ou seja, comprometeu a atenção, o feixe atencional, comprometeu a memória. É muito comum as pessoas considerarem que elas têm problema de memória, mas na verdade elas têm um problema de atenção.
um déficit atencional causado por deficiência de sono. Então, comprometeu a atenção, comprometeu a memória. E o terceiro eixo é o quê? A inteligência. Quem não quer ter inteligência? Só que a inteligência é interlegiere, né? Interligar conceitos. A inteligência ela vem como via terciária, derivado da memória. O que é inteligir? É você ler entre as linhas. Você pegar a etimologia da palavra inteligência, inteligir, é ler entre as linhas, é pegar no ar. Não tem aquela ideia? Então pega as coisas no ar, é entender, conectar. Fazer pontes ainda não feitas, é criatividade, é poder criar, inovar, compreender as coisas. Toda essa ideia da inteligência vem dar uma boa memorização, que de fundo está lá a atenção. Então, quando a gente vai pensar as empresas, produtividade, agora está a questão de implantar NR1 nas empresas, né, como um caráter salutar. Só que se você implantou a NR1 e você não viu que de plano de fundo lá é a saúde do sono, você vai fazer treinamento, aqueles treinamentos vão ter baixa produtividade, porque treinou, ninguém lembrou, ninguém viu, ou seja, não se muda as práticas. Aquela ideia, treinou, mas não jogou. A gente não vai mudar o cenário se as pessoas no nível cognitivo não estiverem bem cognitivamente. Então, o que a gente tem? Uma sociedade de pessoas com deficiências cognitivas derivadas de perturbação do sono. Esse boom que a gente tem agora aí de TDAH, todo mundo agora dizendo que tem TDAH, que é o transtorno, Rodrigo. Que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. Grande parte dessas pessoas, claro que tem o que não foi feito o diagnóstico, mas grande parte dessas pessoas, posso dizer claramente, não tem nenhum tipo de TDAH. O que elas têm é um déficit atencional derivado de uma perturbação grave de sono, porque elas estão o tempo todo ali agredindo a parte cerebral, porque esse cérebro não está indo... Lembra que a gente falou agora da arquitetura do sono? No N3, no sono sol, onde é consolidado toda a parte de memória, as informações quimicamente, elas são retiradas de uma área cerebral e transpostas para outra, para a memória de trabalho, para a memória de longo prazo. Então, você vai dizer, poxa, tal pessoa tem uma boa memória. Durante muito tempo aqui no Brasil foi conhecido como a pátria dos concurseiros, né? Até hoje ainda tem questão muito concurso. E aí, pessoal, estudei isso e não lembrei. Claro, você não está dormindo. Acidente de trânsito, Ari, são mais de 50 mil pessoas que se morrem no trânsito no entorno de Brasil. A estatística é dado oficial, fora as subnotificações. Quando você vai ver parte das estatísticas ali, dormir no volante. Isso. Dormir no volante, erros que se tem em cirurgia, erros que se tem de procedimento, documentos, a quantidade de documentos que tem de preenchimento errado. Você fala Ari Barbosa, aí a pessoa diz, não, foi Ari Barroso. É outra pessoa. Ou seja, quando você vai preencher o errado, ou seja, falta de atenção. O que é que a gente está entendendo? Produtividade. Então, se eu quero uma empresa produtiva, se eu quero uma cidade produtiva, se eu quero um país produtivo, se eu quero uma nação produtiva, nada disso vai ser feito se as pessoas não estão dormindo. Porque é aquela ideia, né? As pessoas estão perigosamente desatentas. É muito comum você chegar nos lugares e as pessoas estão desatentas. Então, assim, eu trouxe essa reflexão e tudo isso em neuropsicologia chama-se das funções executivas. Então, assim, tem as funções cognitivas, as primárias e as refinadas. Então, memória, atenção e inteligência é a base. Quando a pessoa, aquela reflexão, Ari, para a gente, e eu vou devolver aqui para você trazer as questões. Vamos fazer um raciocínio aqui. A pessoa, ela tem uma deficiência atencional pela questão do sono, ok? Ela já não tem uma atenção boa. Logo, ela tem uma memória comprometida. Se ela tem uma memória comprometida, ela tem uma inteligência um pouco mais limitada porque não tem referencial. Logo, ela comete mais erros. Se comete mais erros, gera mais frustração e medo de agir. Então, quando a pessoa perde a memória, ela perde a referência dela própria. Né? Uma pessoa sem memória, ela perde a referência dela própria. A identidade. Quando a gente vai pensar o foco, a pessoa está ali fazendo... Não, perdi o foco porque foi fazer uma viagem na BR de 2, 3 horas. Perdeu o foco, foi onde acontecem os acidentes. Enfim, por que eu estou trazendo isso e ele devolvendo? Tamanha importância que a gente tem que preservar a nossa parte cerebral. Porque existe transplante de fígado, de rim, coração, mas não tem transplante de cérebro. Não. Nem emendar, não emenda. Ó, a Laodiceia Flauzino, gosto muito das explicações do Dr. Anderson. Parabéns pela pauta escolhida. Mas isso Laodiceia me acompanha nas redes já há de um tempo. Eu tenho uma habilidade. Desde quando eu era bem jovenzinho, eu tenho essa habilidade. Se eu entrar aqui
a gente tiver aqui 10, 15 pessoas aqui, tiver uma reunião, pode passar um ano, eu digo ao senhor, onde todo mundo estava sentado. Fulano estava sentado assim, em tal lugar, depois estava fulano, depois estava ciclano, depois estava beltrano, depois estava teltrano. Então, todo mundo em ordem certinho. Mas... Aí outro dia eu disse a um amigo meu, conversa, eu digo, você estava numa reunião comigo, quer que eu diga onde você estava sentado? Ele disse, diga, você foi o primeiro depois veio... Quer que eu diga a roupa também? Não, aí eu quando eu quero eu também faço isso. Eu digo, estava você, depois estava fulano, depois estava ciclano, estava a mulher de fulano, depois estava eu, depois estava fulano, depois fulano. Ele disse, miserável. Ele lembrou pelo menos de duas posições. A dele ele sabia que estava ali, e mais duas que ele tinha certeza que estava ali também. Ele disse, você, rapaz, tu é danado mesmo. Como é que tu lembra? Todo mundo estava sentado. Eu disse, pois o quê? Se eu focar, eu não vou esquecer nunca. Mas isso aí, Eri, são as suas 9 horas de sono. Entendeu? E aí devo ficar brincando, você acorda 10 horas. Eu digo, tem um amigo que chega lá e diz assim, a Bela Adormecida já acordou, dona Alice? Aí dona Alice, ainda não. Suas 9 horas de sono. Ô pai, eu lutei, eu estava falando, onde foi, meu Deus, que eu disse isso hoje, lá no consultório médico. Não foi no laboratório, no consultório onde eu fiz a ultrassom. Disse, moça, eu recebo 2 aposentadorias, ainda vou para televisão de tarde, segunda, quarta e sexta. Você acha que eu vou dormir? Hoje eu estou aqui 1h10. Eu cheguei lá quase 11 horas. Eu cheguei, a consulta era, a ultrassonografia era 10h40. Cheguei umas 10h30 mais ou menos. Eu saí do laboratório e fui direto para lá. Aí eu disse, eu estou aqui essa hora a pulso, porque era para estar no berço dormindo ainda, tá deitado me espreguiçando. Porque quando eu acordo 10 e pouco, eu não levanto não. Toco. Aí vou assistir aí pelo menos uns 40 minutos de jornal, passo de um canal para o outro, só jornal, para as informações. Aí daí que eu desligo, levanto, vou tomar banho, aí eu desço para tomar café. Acabou, não tem negócio de abrir o olho e pôr da cama, não. Ainda fico lá relaxando. O Gelson Gesteira dizendo, a menopausa afeta, com certeza, eu vou responder pelo doutor Anderson, afeta o sono ou o sono piora a menopausa. E agora eu não sei, essa segunda parte eu não sei responder não. Bota aí na tela, Rodrigo, a pergunta dele. Ele pergunta se a menopausa afeta o sono ou o sono piora a menopausa. Aquela ideia, né? Primeira opção, né? O que a gente tem? O que a menopausa? Esse estado, né, que a mulher vai passar, né? Toda mulher, ao chegar naquela idade, vai transitar, é um ciclo natural, biológico. Antes da menopausa, a gente tem a pré-menopausa, né? Perimenopausa, na tradução americana, pré-menopausa, que acontece 10, 15 anos antes, que já tem alterações hormonais. Então, hormônios como progesterona, estrogênio, estradiol, são hormônios que há uma deficiência na mulher nessa idade e que especificamente causam uma alteração na temperatura corpórea, e a temperatura dá os calorões, né? Dá uma elevação da temperatura. E o nosso parte cerebral vai raciocinando da seguinte forma: se tem temperatura alta, é porque tem sol. Se tem sol, é dia. Se tem dia, não dorme. Não durmo. Então, ou seja, olhe como é sutil, né? Como é sutil, ou seja, algo que acontece no nosso próprio organismo e acaba, às vezes, áreas entrando em conflito. Então, há essa alteração térmica, né, de uma termorregulação endógena internamente, e que aí, por meio da reposição hormonal, né, que é o médico endócrino vai poder suprir, né, o que está faltando ali. Então, existe sim, por meio dessa deficiência hormonal, como eu comentei, né, existem deficiências hormonais que geram insônia. Só que o que a gente tem, o que a realidade nos revela aí, Ari, que a mulher começou a ter essa alteração hormonal e começou a ter a insônia. Aí ela vai, na tentativa de resolver o problema, aí que ela vai adotando as condutas autolesivas, e depois, se ela não fizer a ATCCI, que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, ela vai tratar da parte hormonal.
Então, dentro do ponto de vista da parte hormonal, ela não vai ter mais nenhum problema. Só que esse cérebro já aprendeu a como não dormir pelos comportamentos agressivos que ela adotou ao longo do tempo. Deu para compreender? Ou seja, ela sanou a parte hormonal, só que quando ela sanou, manteve ali esse cérebro, aprendeu uma série de maus hábitos que é contraproducente à produção do sono. As mais de 50 a 60 condutas autolesivas. Por isso que o tratamento ele é conjugado. Uma coisa não exclui outra, trabalha de forma junto, como tem pessoas que têm algumas questões psíquicas, como ansiedade, então a intervenção medicamentosa da ansiedade, um ansiolítico, para poder fazer o outro tratamento poder fluir. Transtorno do pânico, então, ou seja, é a comorbidade, né, quando uma patologia se conecta com outra. Então, respondendo diretamente, concluindo, então, na menopausa, sim, as mulheres têm fragilidade do sono, pela essa mudança aí de a progesterona, o estrogênio, o estradiol, essa parte do hormonal, interfere diretamente, sim, na ciclagem. Pois é, minha gente. Hoje é sexta-feira, véspera de feriado. Já são 19 horas e 25 minutos, 1 hora e 15 no ar, sem intervalo com essa. Só bebendo água, aí doutor Anderson bebeu a água toda, viu? Eu me controlei na água. Tem que me hidratar. Para não dar vontade de... Fiquei 1 hora e pouco no ar e aí já aconteceu isso aqui, viu? Com o entrevistado, viu? Aí o entrevistado teve que... Rodrigo fez a mágica. Rodrigo é um fantasma legal. Ele... É o Lombardi, né? Você some, aí você some, a pessoa foi lá no banheiro e voltou, sentou aí, ninguém sabe que aconteceu isso. Eu só estou contando, mas ninguém sabe quem foi. Oxi, 234 entrevistados, quem vai adivinhar dá quase um por dia, dá quase um ano de entrevistado, um por dia. Chamou a atenção um detalhe que é o seguinte, Ari, quando você comentou do seu caso, que assim, é um caso assim, até para estudo raro, atípico, sabe por quê? Eu percebi que você tem um horário de sono atípico e você descobriu o seu jeito. Aquela ideia, o seu jeito é o jeito que funciona. Assim, a dinâmica de repente você organizou sua vida para poder funcionar dessa forma. Isso é uma grande riqueza, né? É um mérito. Assim, eu regulo, sou o senhor do meu tempo. Então, quando a gente descobre quais são nossos próprios ritmos, qual é o meu horário realmente que eu sentiria fome para almoçar, se não fosse a coerção do horário do trabalho. Não, o seu horário de almoço é meio-dia. Seu horário de almoço agora mudou o turno, vai ser 1 da tarde, você vai sair de 1, volta 2. É mais ou menos isso que eu almoço, 1h15. Então, o que a gente acontece? Assim, uma coisa quando é de forma natural, né? Aquela ideia, quando, ao se retirar todas as coerções, digamos assim, sociais, quais são os nossos ritmos naturais de fome, de sede, de ir ao banheiro? Quando é que eu estou mais concentrado? Quando é que eu estou mais disperso? E grande parte, né, a maioria da nossa população, não tem, digamos, essa riqueza que é descobrir seus próprios ritmos. Nós, desde muito cedo, somos coagidos e somos cooptados, né, a seguir todo um script que a gente não... Que não é seu, é dos outros. Já acordou, já tem desde pequena. O meu é meu. Desde criança, na questão do horário da escola, então já tem o horário da escola, tem que acordar, pega a roupa e vai para a escola, depois horário da faculdade e o trabalho, então, ou seja... Tudo isso a rotina, a forma como a sociedade se estabeleceu, né? Pós-revolução industrial e de lá para cá não parou mais, ou seja, o tempo do relógio, o tempo da produção, o tempo fabril. Então a gente vive para atender uma demanda social e o nosso próprio ritmo. Tudo isso são fatores estressantes, fatores agressivos que faz com que ao longo do tempo a conta venha, né? Então as pessoas vão se desajustando, vão perdendo a sincronia. Ou seja, qual é o meu próprio ritmo? E aí me chamou a atenção como você descobre o seu próprio ritmo. Quem está, digamos assim, olhos estranhos, né, olhos de fora, assim, mas dorme até 10 da manhã, aí assim, está super saudável, sabe o horário que o sono chega, torno de 12h30, 1h da manhã. O povo que acorda às 5 horas da manhã, quem acorda às 5 horas da manhã, vai procurar o que fazer, rapaz. Sabe o que eu digo a eles? Lute, vá lutar, viu? Porque eu já lutei e já fiz o meu. Eu me aposentei, disse agora o ritmo é meu. Aí você descobriu como funciona o seu organismo. Pronto, são 15 anos de aposentado, o ritmo é meu. Demorou um pouquinho para botar no ritmo, mas depois botei no meu ritmo, o ritmo é meu. Me chamou... Sou marco médico na hora que eu quero, só exame de sangue que não tem jeito, né? Infelizmente, é em jejum. Não dá para ficar até meio-dia com fome, dormindo, e o laboratório não atende mais meio-dia. Mas o ritmo é meu. Os médicos só marcam à tarde,
Não, de manhã, para mim, é sagrado. Não tem compromisso só se não tiver outro jeito. Porque se tiver, bota pra tarde. Me chamou a atenção isso. Então você descobriu o seu jeito de tomar o seu café, que não é logo cedo pela manhã, no tempo, né? E pessoas que têm já mais idade têm uma queixa muito comum ali de perturbação do sono. É muito comum a pessoa pós 50, né? Que eu acredito que seja o seu caso. É, meu caso. É muito comum a queixa de sono de péssima qualidade. E quando você fez esse relato, assim, me chamou a atenção, né? Quando eu estava aqui escutando, ou seja, a Ari descobriu o ritmo dele, como que funciona. Claro, nem sempre foi assim, né? Mas você conseguiu estabelecer. Então, o que a gente aprende com isso? Que existem os nossos ritmos naturais. Então, a pergunta inicial, quando começou aqui a entrevista, né? Como é que eu faço para dormir? Né? Ou seja, descobrir quais são os nossos ritmos naturais. Por isso que é o cognitivo comportamental, né? Aquilo que o pensamento é informação, aquilo que nosso pensamento está vinculando, a forma como nós funcionamos, é o que vai dar vazão ao nosso comportamento, que vai voltar em como esse cérebro vai ciclar ou não. Então é interessante você ver que você dorme bem, não tem nenhum problema para dormir, apesar de já estar, né, no pós-50, né? Pessoa que já está com mais de 50 anos, não tem queixa de insônia, dorme bem, está ativo, tem seus programas de entrevista, ou seja, super funcional. Aí quando você vai ver, tem uma boa saúde do sono. Mais de 60. Então, é que eu estou sendo generoso, né? Está sendo generoso. Mas vou dizer com o senhor, doutor Anderson, desde quando eu sou Ari, sim, nunca dormi menos que 8 horas. Olha nem só. Quando trabalhava. Tá vendo? Trabalhei muitos anos de turno, né? Sim. Então, tinha dias da semana que trabalhava de dia, tinha dias da semana que começava à tarde e terminava à noite, tinha dias da semana que começava meia-noite e terminava 8 horas da manhã. Sim. Mas era 8 horas de sono, não tinha... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, esse é o mais clássico. Bom, eu chegava em casa 9 da manhã, eu pegava 0 hora, meia-noite, e chegava em casa 9, porque saía da empresa 8 e chegava 9, mais ou menos. Chegava em casa, fazia ficava ali um pouquinho, tomava um banho, né? Aí enrolava para almoçar. Aí almoçava 11 horas, 11 e pouco. Dormia, só acordava 9 horas da noite. Dormia, meio-dia e pouco, acordava 9 horas. Acordava, tomava um banho, de novo, comia alguma coisa, pouca, porque na fábrica já tinha o café da madrugada. Pegava o transporte, que me pegava na porta e ia. Mas não podia ficar menos que 8 horas. Era 8 horas, mas sempre foi assim. Né? Trabalhando sem trabalhar. Eu não consigo. Eu vou dar outro exemplo clássico aqui. Não sei se é de Ari só. Vou dar a noite de Réveillon. Pronto. Vou botar como exemplo a noite de Réveillon. 1h30 da manhã, já estou na cama. Se eu passar de 1h30, doutor... Não, aí eu posso dormir às 8 horas. Eu acordei, não bebi nada, só bebi água. Parece que eu estou embriagado, enjoado, eu passo o dia todo enjoado. Porque passei do horário habitual de dormir, que é no máximo 00:30. Aí estourei, aí eu não fico. Aí o pessoal já chama, olha, vai embora. Abri o champanhe e já tô pegando a pista. Que maravilha, viu, Ari? Isso aí é assim, um relato genial, assim, muito valioso. Porque o que acontece? O que a gente tem como efeito disso aí? Uma pessoa que tem mais de 60 anos, com um vigor cognitivo muito bom, uma excelente memória, um excelente humor. Então você mesmo vai saber dos seus benefícios que se tem. Aí que aquela ideia, né? A fonte da juventude, queremos ser um pouco Ari. Aí a Ari está dando a fórmula, ou seja, ele sempre privilegiou, né, a ideia de conferir o sono no status que ele tem de fato. É interessante, me chamou a atenção o seu relato. Não, eu acordo e depois eu vou tomar café, depois que eu vou, ou seja, toda aquela dinâmica. Tem um negócio aqui, ó, interessante aqui, viu? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, antes de ler, viu, Gelson, Gesteira, bota a tela aí, Rodrigo. Eu vou dar um exemplo. De vez em quando a gente vai no interior, né? Aí tá eu e meu irmão tem 55. Sim. E eu tenho 64. Sim. 64. Aí as primas passam assim, a gente tá no barzinho em frente da casa do meu tio, assim, aí eu digo, ô prima, por favor. Aí ele fica virado nas outras. Quem é que tá mais velho? Eu, o Mário. Aí, o nome dele é Mário, né? Aí, meu primo, você tá mais lenhado que Ari, viu? Aí
10 que passa, 10 diz que ele está mais lá que ele fica virado na porra. Rapaz, você fica querendo me sacanear. Eu digo, rapaz, você é 9 anos mais novo que eu. Mas realmente a aparência dele já está como se tivesse mais idade que eu. Como será o sono dele ali? O sono dele desse o Bahia perder? Ô pai, ó, se o Bahia perder, ele fica bebo e dorme mal, né? Quem bebe até de madrugada dorme mal. Se o Bahia ganhar, ele fica bebo, dorme mal, dorme pior ainda. Rodrigo, acorda. Viu? Dorme mal do mesmo jeito. Eu digo, a gente botou esse monitor hoje e ele não conseguiu configurar o negócio direito. Ele fica aí uns 20 minutos, daqui a pouco ele apaga e volta de novo. Mas a colocação do seu Joel, olha só, viu? É para a gente finalizar o programa. Deixa eu ver se eu... Meu tio trabalhou no aeroporto por 26 anos, sempre à noite. Hoje tem 67, só tem 3 anos a mais do que eu. E tem Alzheimer. Pode ter relação com o trabalho? Foi aquilo que a gente trouxe até interessante, né? É um relato... Se ele trabalhou 26 anos à noite e não compensou o sono em outro horário, ele está lascado. É porque o sono não compensa ali. O sono o sono perdido não compensa. É igual dinheiro perdido. Noite perdida você não recupera. É igual dinheiro perdido, você vai ganhar outro dinheiro, né? Aquele já não foi. Então, no caso aí de Joelson, que trouxe esse relato assim, interessante, né? Que é um relato familiar, real e corrobora aquilo que a gente já trouxe inicialmente da nossa entrevista aqui. Porque a pessoa já tinha ali uma predisposição genética que poderia jamais ser ativado se não fosse um fator precipitador. Que fator precipitador era esse? Ao longo ali de 12 meses do ano, 365 dias, em muita frequência, esse cérebro era privado de atingir justamente o sono-sol, o N3, onde seria retirada a beta-amiloide. Então, pense que aquilo foram 365 não retiradas plenamente. 1 ano, 2 anos, 3, 26. 4, 5, 6. Então, ou seja, aquela ideia, aquele acúmulo de toxinas pode, aí claro, vai ter que ver o caso específico dele, mas a gente fazendo assim, um exercício de imaginação, né? Considerando o relato dele, esse acúmulo, né? Agora a gente entendeu, imagine que todos os dias é como uma limpeza aqui, né, do seu estúdio. Imagine que você faz uma entrevista, não limpa, 1 ano depois, como é que vai estar aqui? Então é a mesma coisa, ou seja, o nosso sistema, no nosso cérebro tem um chamado sistema linfático. No nosso organismo tem um chamado sistema linfático, as linfas, né, para fazer toda a parte de higienização. O cérebro é algo tão sofisticado ali que ele tem um próprio sistema dele, que é o chamado sistema linfático. Esse sistema linfático ele entra em atividade plenamente no N3, retiram diversas toxinas, mas a principal é essa beta-amiloide, que é a proteína do Alzheimer. Então, no caso de Joelson, imagine que 365 dias no ano, ou seja, digamos que ali metade, digamos que ele trabalhava um dia e folgasse outro, né? Não sei se era todos os dias. Geralmente quem trabalha à noite tem uma compensação de duas folgas depois, né? Uhum. Mas mesmo assim, aquela agressão era constante. Então, ao longo de 25 anos, isso aí tem chance de ter ativado a predisposição genética que ele tinha, né? Que talvez se ele não tivesse se exposto tanto, pudesse ser ativado. É aquela pessoa que não sabia que tinha uma predisposição a um ataque cardíaco, até que passou a ser atleta, né? Começou a correr, colocar o corpo em movimento em alta frequência, e que se fosse, ou seja, aquela ideia, como eu sempre falo, né? Muito cuidado com a química cerebral, né? Isso pode desencadear, a gente não sabe quais são as nossas predisposições genéticas. Então, sim, respondendo diretamente a Joelson, tem grande chance, sim, aí tem que ver o caso dele específico, mas grande chance, sim, porque é uma agressão constante, né? 25 anos não são 25 dias. 26, ainda tem um ano a mais de... 26 anos. 26 anos é muito tempo. E é interessante, Ari, até ver mesmo pessoas que você conhece, e você já deve ter passado por isso, né? Às vezes a gente está com um parente, assim, um amigo que está internado, a gente tem que estar ali à noite, né? Atento. E o ponto é o prejuízo na pessoa, ou seja, uma noite perdida ela é devastadora. É terrível. Então imagine profissões inteiras que são baseadas, né, nessa função, né? Pessoas da área de saúde que tem que funcionar os hospitais,
as pessoas de segurança Rapaz, eu pública, achei né? foi bom. Os policiais. E não pode mais se fazer velório em cemitério nenhum em Salvador, porque eu não vou para velório de ninguém. Então. Perder a noite lá, você é doido. Imagina assim, os profissionais da segurança pública, né, os policiais que têm que fazer as rondas, né? O pessoal que trabalha no hospital. Hospital, aeroporto, são diversas profissões que, ou seja, o quanto de sacrifício existe, né, para fazer as coisas funcionarem. Então as pessoas têm essa compensação de trabalho um dia, folga um ou folga dois, acho que depende da atividade. Eu fui um privilegiado porque eu trabalhei de turno pouco tempo. Não Sim. fui, eu trabalhei, mas pouco tempo. Os tempos que eu trabalhei, eu acabava. Eu dizia, olha, por exemplo, para uma planta, aí fazia as equipes, né? Aí eu ficava responsável por uma equipe. Sim. Aí todo mundo queria ficar naquele ritmo, porque o real era maravilhoso. Não era bom, não, era maravilhoso. Aí eu chegava no RH e disse, ó, pode acabar, bota todo mundo para suas turmas. Eu trabalho administrativo, né? Então eu chegava lá 8 horas da manhã, 5 horas da tarde e ia embora. 5 não, 20 para as 5. Aí pode acabar. E quando estava assim, eu estava junto com ele, no mesmo ritmo. Pode acabar, que já todo mundo sabe tudo, com 3 meses, viu? 3 meses era o limite. Tá, todo mundo já sabe tudo. E tá, pode acabar, todo mundo pode acabar esse negócio. Rapaz, os caras ficavam virados na zorra comigo. Porque se ganhava naquela época, nesses 3 meses, o salário de um ano inteiro. Sim. Em 3 meses ganhava o salário do ano todo. E ninguém queria acabar, ia ficar postergando, eu digo, vai tomar na zorra, ficar, e é tudo de 12 por 12, viu? Sim, sim. Não era nem de 8, era de 12, eu digo, epa, vai matar o diabo. Não, aí todo mundo hoje, Sim. porque eles, a maioria desses colegas, continuaram trabalhando de turno. Sim. Todos têm problema sério para dormir. Toma Lexotan, toma Rivotril, toma o diabo que o parta. Toma cachaça para ver se dorme. Que é ilusão. Aqui em público, viu, gente? Não é que eu não fiz promessa, disse a alguém que vou deixar. Eu tomei o último copo de cerveja, não por morte minha, que eu só vou morrer com 123 anos, foi no domingo de carnaval desse ano. De lá para cá, não senti nenhuma vontade de beber. Quando eu bebo, ou quando eu bebia, ou quando eu for beber, que eu não estou dizendo que parei de beber definitivamente, eu tenho dificuldade de dormir. Tem gente que bebe e dorme fácil. Eu não, eu sou o contrário. É que eu tenho dificuldade e durmo mal. A noite é mal dormida. É que acontece? Por isso que eu evito beber. Sim. Do período da tarde para a noite. A questão do álcool, Ari, as pessoas assim, elas consideram que dormiram, mas elas não dormiram. Ele é um sedativo. Inclusive, ele prejudica o sono, na medida que ele é um agressor no nosso sistema nervoso central. Eu fico com a sensação que não dormi. Mas por que não dormiu? Lembra da arquitetura do sono? N1, N2, N1 ficou naquela ciclagem inicial. Então não atingiu o sono sol, sono de ondas longas. Então aquela ideia, né? Um pouco, eu falo bastante isso e repito. Quando a gente vai falar com os profissionais de nutrição, eles dizem o quê? Comer muito não é comer bem. Você vai comer com uma quantidade adequada que seja nutritiva. Então, ou seja, ficar com os olhos fechados muitas horas não significa que está dormindo bem. Então, dormir muito, entre aspas, não é dormir bem, porque a pessoa está naquela ciclagem em 1 e 2. Então, o álcool, ele é um sedativo, é um caráter sedativo. E a sedação não é o sono. Entende? Ou seja, a pessoa está ali parada, inclusive agride o sistema nervoso central, aumenta a chance até de apneia, porque você dá um relaxamento muscular. Então, as pessoas tendem a roncar, a interromper a parte de respiração, que agride a nossa parte cerebral, que vai ter outras consequências também. Enfim, eu sempre digo, né, concluindo, não mexa na química cerebral. O consenso, aquela ideia, né, o consenso internacional. Por que falo de consenso internacional? Para tirar do crivo de opinião. Então, as coisas mais importantes da vida não é questão de opinião. Existe opinião, que no mundo das opiniões, todos têm razão. Mas como a razão não pode pertencer a todos, ninguém a tem. Isso é Platão. Então a gente tem que entender, ou seja, existem as coisas como as coisas são. Então o consenso internacional, então, não é uma opinião. Já deixou muito claro que a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, nem chá, nem nada disso. É comportamental, por meio da terapia cognitivo-comportamental específica para insônia, a TCCI, o padrão ouro.
padrão ouro. Você chega lá no site da Faculdade de Medicina de Harvard, está lá, TCCI. Lá é chamado de CBTI, né, que é Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Então, aí a pergunta é, por que se já existe um tratamento que resolve o meu problema, por que eu postergo isso? Eu uso óculos, você usa óculos. Uhum. Se eu tiro os óculos, eu não fico sem ver, mas eu já tenho um pouco de dificuldade. Para que eu vou ter... óculos não lê a postagem de jeito nenhum. E imagine, é questão de boa vontade, assim, se esforce e ver, a gente não vê. Por que eu vou ter resistência a óculos? É. Exato. Entende? Ou seja, não faz o mínimo sentido. Ou seja, você já tem um tratamento específico para aquilo. É um ato de inteligência a pessoa fazer o tratamento que é específico para aquilo. Ou seja, você quer ir do ponto A ao ponto B. Aí tem o veículo que vai lhe levar do ponto A ao ponto B, escrito, lhe leva ao ponto B. E aí você fica, não, será que eu vou entrar nesse veículo mesmo? Eu acho que eu vou para o ponto X. Então, você entende, Ari? Ou seja, quando a gente vai perceber que a resistência ao tratamento já é a primeira conduta autolesiva. Pois é, mas uma certa feita eu fui fazer uma consulta com a médica, aí ela perguntou, o senhor bebe? Eu digo, socialmente. Ela disse, o que é socialmente? Eu digo, às vezes sábado e às vezes domingo. Se eu beber sábado, eu não bebo domingo. Se eu beber domingo, eu não bebo sábado. Só. Ou se tiver algum evento durante a semana, que é raro. E às vezes tem sábado e domingo que eu não bebo. Sim. Passo sábado e domingo sem beber. Ela disse, isso não é socialmente não. Eu digo, então a senhora vai me dizer o que é socialmente. Ela fez batizado e casamento, eu digo 2 vezes no ano. Ela fez, é isso aí. Mas eu me policio quando eu estava bebendo, às 17 horas encerrar. Sim. 17 horas encerro, tomo um banho, aí eu fico ali relaxando, para ir dormir 00:30. Ou seja, até isso já destilou tudo. 90% já foi embora. Mas se eu beber sábado, eu não bebo domingo. Se eu beber domingo, eu não estou bebendo, né? De domingo e carnaval para cá. Mas quando eu bebia sábado, domingo eu não bebia. Se eu não bebia domingo, porque sábado eu não bebi. Não bebo os 2 dias seguidos de jeito nenhum. Já era, a minha rotina sempre foi essa. E agora, os amigos estão querendo que eu seja pastor. Eu disse, agora você não está bebendo, pode ser pastor. Tem até cara de pastor. Eu digo, agora que danou-se tudo. Mas Anderson, doutor Anderson, eu vou lhe pedir que faça as considerações finais, que daqui a pouco vai dar 8 horas da noite, viu? E amanhã é feriado, viu? Oh, maravilha. Ari, eu que agradeço estar aqui, né? Mais uma vez, assim, retornando esse ambiente acolhedor, que a gente pode, nessa nossa conversa descontraída, né? Ter uma conversa descontraída, agradável e ainda assim bastante informativa. Fica o alerta, né? Assim, a gente brincou, descontraiu, mas ficou o alerta o quão sério é a questão que se tem. Então, assim, eu tenho lá 3 estantes lá, repleta de livros diversos de sono, diversos de como o nosso sistema cognitivo funciona. Então, quando a gente vai nos leitos de hospitais, que a gente vai visitar um parente, alguma coisa, a gente vê que com saúde não se brinca. Então, se a gente pode, eu estou tendo um problema ali de saúde, eu posso preveni-lo, por que não? Eu sempre comento com as pessoas, né? É só dar a mesma importância para a sua saúde, a mesma importância que você dá para o seu celular, que você dá para o seu carro, você dá para a sua parte cerebral. Então, minhas considerações finais é lhe agradecer, como eu sempre faço, por você prover esse momento aqui de utilidade pública, né? Passar informação. Muitas vezes as pessoas vão em diversas consultas aí com certos valores e que não tem informação que a gente teve aqui, que você conseguiu extrair de mim. Então, agradeço a você, agradeço ao Rodrigo, né? Apesar dele estar de cartão amarelo, né? Não está tirando meu sono. Agradeço aí aos presentes, né? As pessoas que mandaram pergunta, interagiram. E maravilha, sucesso, né? Foi ótimo, achei uma maravilha estar aqui. No Instagram, vou repetir mais uma vez, Anderson Pereira. Bota aí o Instagram do homem, .neuro. Que o povo no final do programa que fica ligado mesmo. Aí... Anderson Pereira.neuro. Pode entrar em contato no Instagram, tem os meus contatos diretos, tem o canal do YouTube, o link do site. Então, é uma frase sempre minha, Ari, que eu sempre digo. Eu sou conhecido por ser bastante direto e enfático. Apesar de ser mais descontraído, eu digo, porque assim, não tem tempo a perder. Imagina como uma pessoa está se afogando. Essa pessoa tem tempo a perder? Não. Essa pessoa precisa de aula de natação? Já morreu.
Aí a pessoa quer entender como foi. E o sono que perdeu, ele não recupera mais. Então, você tem que tentar melhorar daqui para frente. Precisa de um salva-vidas que vai lá e lhe resgate, né? Se a pessoa está se afogando, que é aula de natação, então às vezes a pessoa está com insônia, ela quer ficar vagando a internet toda, vendo tudo, lendo livro, ou seja, quanto mais informação, mais confusão. Então, concluindo a frase que eu sempre digo, é o sono que você não tem é pelo tratamento que você não faz. Então, esse é o pensamento que eu deixo aí para você. Sucesso, muito obrigado, Ari. Obrigado ao senhor, doutor Anderson. Esse é Anderson Pereira, viu? É o homem que faz dormir, a Kátia Souza. Vou segui-lo. Ó. Maravilha. Siga! A senhora não está dormindo, que eu já descobri aqui, que eu tenho um 8º sentido, certo? A senhora não está dormindo. Siga e marca a consulta para a senhora descobrir como é que faz para dormir. E se o patrão não estiver dormindo direito também, leva ele também para ele aprender a dormir também, viu? Porque sono, minha amiga, não é conselho do doutor Anderson, não, é conselho meu. Tem que dormir 8 horas, não tem negócio de. Não tem compromisso, fica para depois. Mas eu tenho que chegar a outra hora, eu vou sair correndo com o carro. Vai chegar, aí o pneu fura ali na frente, você bate no outro carro. Aí acabou a brincadeira toda, certo? Se eu tocar o pneu do carro, no mínimo você leva uns 30 minutos. No mínimo. No mínimo. Então, pressa não leva você a canto nenhum. Então, durma 8 horas, no mínimo, que dá tudo certo. E faça também as outras coisas que tem que fazer, comer na hora certa. Não tomar esse negócio de tererê, como é o nome do negócio do homem, rapaz? Tererê, esse negócio que o Rodrigo toma. Toma essas bombas. Cápsula de melatonina. Toma as bombas. Isso é bomba que o Rodrigo toma para ver se fica malhado, mas não tem jeito não. É um caso perdido. Doutor Anderson, foi um prazer, um privilégio, uma honra bater esse papo com o senhor, levar essa informação para esse povo todo. Tem uma galera da Azul aqui que só ficou assistindo, um bocado de gente que fez vergonha, tá? Mas um bocado de gente ficou só ligado, pelo número aqui, ficou só ligado, assistindo, para, não sei se vai entrar em contato com o senhor depois, mas porque dormir é bom, viu? Uma das coisas boas da vida é dormir. Se você não dormir, hoje, amanhã você está péssimo. Se não dormir amanhã, depois da manhã, Ave Maria. Você atropelando todo mundo que está na frente. Só um detalhe ali, complementando, tanto é agressivo o não dormir, que a privação de sono é utilizada como instrumento de tortura. Você vai o americano vai torturar o pessoal lá do Oriente Médio, ele faz o cara não dormir, que é para privar o cara do sono, o cara confessar o que ele não fez. Tamanho é agressivo, né? Tamanho é agressivo. Então, maravilha, Ari. Sucesso. Dito isso, já é o sujeito, está lá. Já estou seguindo. Pronto. É o primeiro passo. Tá aí, bota de novo, você botou isso. Vou colocar isso aqui. Você botou o cara, bota de novo o negócio do homem que eu vou encerrar o programa. Hoje é sexta-feira, amanhã vem. Ninguém respondeu que o feriado de amanhã, viu? O feriado amanhã, qual é o feriado amanhã? Proclamação da República, né? Você não sabia, eu digo, o senhor falou porque o doutor antes falou, viu? Você nem republicano tem cara de democrata. É os partidos americanos, né? Nos Estados Unidos só tem 2 partidos, democrata e republicano. O nosso Marechal Deodoro, né? É aquela ideia do o mais monarquista dos monarquistas proclamou a República, exatamente, né? Na articulação com o Rui Barbosa, né? Exatamente, é isso aí mesmo, a história diz isso. Agradecer ao senhor, agradecer ao Rodrigo, agradecer a todo mundo que participou, ainda está aqui até agora. E ele tem o card de segunda-feira não, né? Não, não está fazendo com a transmissão. Tem que Oi? terminar o programa. Não estou conseguindo fazer com a transmissão. Certo. Então agradecer a todos e até segunda-feira com mais um Conversando com o Ari Barbosa. E Rodrigo não tem card de segunda-feira não, viu? Nem de segunda, nem de quarta, nem de sexta ainda, viu? Da semana que vem, viu? Boa noite. Maravilha. E até segunda. Tchau, tchau.